Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que fala de literatura e religião, história das religiões mundiais. E hoje nós vamos falar de um grande clássico da literatura, fantasia, literatura e religião, um olhar sobre Silmarillion, Silmarillion do Tolkien. Tolkien é famoso aí pelo Senhor dos Anéis e pelo Hobbit. Então é uma sequência para ler. A pessoa conhece mais o Senhor dos Anéis, a trilogia, e depois que vai ler o Hobbit. Isso aqui, essas histórias, esses legendários, se passam antes do Hobbit, né? Então, nós temos a primeira era, a segunda era, a terceira era, que é a mais conhecida, né? Dos Anéis de Poder, da Guerra do Anel e tal, a comitiva, né? Que vai ajudar o Frodo a se livrar do Um Anel. Então aqui você tem desde a criação do mundo, né? Então é a verdadeira gênese da obra do Tolkien, né? Eu comecei a ler o Tolkien lá, a Sociedade do Anel, e depois eu vi os filmes. Eu reanimei a ler a obra, né? Então eu vi os filmes. Depois tem o filme do Hobbit e os livros do Hobbit, né? Então aí, o livro do Hobbit é um só, os filmes são três, né? Muito bem, se você já leu então a Sociedade do Anel, né? São os três livros, né? Senhor dos Anéis. E você já leu o Hobbit, então recomendo você ler o Silmarillion, tá? O Silmarillion vai contar a história das Silmarils, né? Silmarils são pedras preciosas, são joias, né? Que mantiveram a luz de duas árvores mágicas lá de Valinor. Valinor é a terra dos Valar, por isso que chama Silmarillion, né? Tem uma banda chamada Marillion, né? Marillion, que é ela que o nome era Silmarillion, só que por causa dos direitos autorais virou Marillion, né? A banda progressiva e tal, britânica. Então, os Silmarillions, essas pedras, né, antes dos Anéis de Poder, né, antes lá do Um Anel, etc., aquela guerra toda, tá? E a mídia tem feito essas séries, né, a série do Anéis de Poder, que tenta contar essa história, né, aí antes da queda de Númenor, essa época, a Segunda Era, né, até antes do Hobbit. Mas não é exatamente na sequência do livro e não é exatamente com os mesmos personagens, tá? Tem diferença aí na questão dos personagens, né, a sequência, porque tem uma ordem, né, uma ordem das casas dos elfos aqui, que são várias, né, são várias casas de elfos, então nem vou entrar na questão assim, do enredo, a questão aqui seria mais a parte religiosa, a parte mais espiritual, lembrar que o Tolkien da tradição católica, né, tradição cristã, etc., e ele vai trabalhar aqui aspectos que podem parecer politeísmo, enoteísmo, maniqueísmo. Será que o Tolkien era um maniqueísta, né? Então essa questão está sempre voltando para quem lê, porque você tem aqui o Eru, né? O Iluvatar, né? Que seria um Deus supremo. Por que um Deus supremo, não um Deus único? Porque no enoteísmo você teria vários deuses e teria um Deus lá em cima que manda em todos eles, ou que emitiu, ou que emanou, né? Emanou no sentido de criar todos os outros, né? Então, por isso que é um enoteísmo. Tem um Deus supremo, mas o cristianismo, o judaísmo, o islamismo é um Deus único, né? Apenas um Deus. Então, é uma acusação grave? Porque já tem politeísmo aí no Tolkien, né? Por exemplo, lá colocar dragões, colocar elfos, anões, né? Que isso é uma coisa mais de mitologias europeias, célticas, nórdicas, né? Mas o Tolkien continua na tradição católica e realmente é uma obra que tem esse fundo, que tem essa base mais cristã católica, tá? Então essa que é a diferença aí. Então, a gênese aqui na Silmarillion, né? Antes das Silmarils, que é a pedra preciosa, então o início aqui é uma canção, tá? Tudo nasce de uma cantiga, um hino, um louvor. Então as criaturas, né, que são os Vainu, foram criadas, né, emanadas do Deus Supremo, essas criaturas vão cantar. Então elas vão cantando, vão criando um coro, né? E lá no meio desse coro já tem um cidadão lá que é o Melkor, né? Melkor. Ele é um cidadão lá, um desses poderosos, só que ele quer cantar diferente, né? Ele quer cantar diferente e ele então surge uma desarmonia. Interessante isso aí, ó. Surge uma desarmonia na canção, tá? Então você tem uma canção perfeita e surge uma desarmonia na canção. Muito bem, depois esse Deus Supremo, Eru, vai chamar esses Ainu e vai falar para elas da sua canção, né, dessa canção que vocês emitiram, esse coro angélico aí, foi feita a criação. Então vocês vão ver agora o que vocês criaram, né, porque a partir daquela, né, pela aquela canção, aquela cantiga,
a evocação sonora do que eles cantaram, né, surgiu então o mundo, que é o Arda. Arda seria a Terra, né, esse planeta lá onde está a Terra-média, né? Só que tem Valinor, tem Númenor e tem a Terra-média, né? São os locais da geografia. Inclusive é um livro muito bom porque todos esses nomes estão aqui nos glossários. Você tem os mapas, né? Tem uns mapas aqui das regiões e tal. Então assim, tem capítulos dedicados à geografia, ao nome dos personagens, então não se preocupe com isso não, tá? Eu estou falando a leitura geral porque isso aqui é uma dica de leitura. Então, você tem a Arda, onde tem a Terra-média, lá para quem vai lá viver nessa região são os Valar, né? E aí depois tem os Maiar. Os Maiar, então são vários deuses, porque cada um tem um poder, né, da água, do fogo, da montanha, da terra, etc, né? E tem os deuses do julgamento, né? Então assim, isso aí é o politeísmo, né? Tem vários deuses, né? Só que é o enoteísmo, porque na verdade todos esses deuses vieram de um Deus único e todos eles são responsáveis perante esse Deus único. Então eles não podem fazer nada sem que o Eru mande, né? O Ilúvatar. E aí desses seres, né, dos Ainu que desceram aqui na Terra-média, viraram Valar, e dos Maias, depois tem os magos, né? Tem os magos também, né? E aí você tem os elfos, os anões, os humanos, etc. Tá? Então são as outras criaturas que surgiram a partir dessa canção, né? Se eles cantaram e tal. E aí a desarmonia, que é o do Melkor, vai ser esse mal. Tá? O mal, então, não seria uma coisa, né? um estado aqui, não. O mal seria uma desarmonia em relação ao bem. Tá? Então, nisso aí já se livra o Tolkien de maniqueísmo. Tá? Porque o maniqueísmo tem a força do bem, tem a força do mal. Uma não pode derrotar a outra, etc. Tá? Então, já livramos o Tolkien. Então, tem um pouco de enoteísmo? Tem um pouco de enoteísmo porque você tem um Deus Supremo que emanou outros deuses. Né? Igual o Deus cristão emitiu as vibrações dos anjos, né? As potestades, as hierarquias angélicas, os arcanjos e tal. Então, o livro o que vai ser? Vai ser essas várias canções, fábulas, né? Dos heróis da Terra-média e como é que eles tiveram esse encontro com o inimigo Melkor, que vai virar Morgoth, né? Porque ainda mais depois que ele vai roubar as pedras preciosas, Silmarils, do Fëanor. Fëanor é um grande personagem aqui, porque ele é um elfo, né? Um grande, poderoso elfo. E ele então vai ter a busca dessas Silmarils. Eles vão fazer lá um pacto entre eles, um terrível julgamento. E aí, muitas vezes, os elfos vão brigar entre si, né? Porque eles querem resgatar essas Silmarils. Depois vai se perder as Silmarils e tal. E então as vários legendários, os vários casos aqui, em que vários personagens vão se defrontar com esses dilemas morais, né? E toda vez que eles fazem o bem, eles reforçam o bem. E toda vez que eles fazem o mal, eles reforçam o mal. Tá? Então tem essa questão moral aí. Agora, o que seria o mal? O mal faz alguma coisa? Não, o mal apenas distorce o bem. Tá? O mal vai lá e distorce o bem. Então o mal não cria nada, né? Ele só destrói. Né? E aí você tem vindo vários casos, e vai ter também aqui o caso de um elfo, né? De uma elfa apaixonada por um humano por uma elfa, que você já vê lá nos Seus Anéis, né? O rei dos humanos é apaixonado pela filha dos elfos, por exemplo. Então tem um caso aqui, um caso de amor que julgaria impossível, né? Em que uma elfa se apaixona por um humano, né? E aí eles vão até a morte, né? Literalmente até a morte. E aqui o livro vai explicar como é que surgiram os elfos, as várias categorias de elfo, né? Os elfos que vão ficar em Valinor, os elfos que vão ficar na Terra-média, os elfos cinzentos, os elfos silvestres, né? Selvagens, né? E vai contar também a queda das grandes cidades, né? Aqui cada capítulo vai contar essas histórias e como é que cada herdeiro dessas famílias teve a queda de cada uma dessas famílias, né? A queda das famílias dos elfos, dos anões, dos humanos, principalmente depois que, né, Morgoth foi derrotado, mas Sauron, que é o tenente, ficou atazanando a galera lá, né? E aí ele fez um anel, a história dos anéis de poder, né? Ele fez os anéis de poder, entregou para os elfos, para os humanos, para os anões e corrompeu todo mundo, né? E aí vai ser a guerra lá, né? Depois do Hobbit, vai ser o Hobbit, né? Porque o Hobbit já é depois dos anéis de poder. E depois a Guerra do Anel. Mas aqui ele vai contar, além disso, a queda de Gondolin, que é uma cidade, né? A queda de Gondolin, que foi traída. Vai ter a Guerra da Ira. A Guerra da Ira vai ser a derrota do Morgoth com a intervenção dos Valar, né? Os Valar vão intervir na guerra e vai arrasar metade do continente, né? Com essa guerra. E aí vai ter a queda de Númenor,
né, que é uma ilha onde os humanos, né, poderiam viver bem e tal, mas só que eles quiseram imortalidade, queriam brigar com os deuses lá, os Valar, e Númenor, inclusive, foi seduzida por Sauron, né? Sauron foi preso na época e começou a falar um monte de coisa na cabeça do pessoal lá, e eles começaram a invejar os Valar, né, os elfos, etc. E os humanos, então, queriam ter a imortalidade de todo jeito, né? Nem que seja na marra, na guerra, né? E aí foram derrotados. E aí vai ter a queda de Númenor, que vai ser a Atlântida afundando, né? Vai afundar o continente lá, a ilha. E os Anéis de Poder é quando o Sauron vai enganar os elfos e vai, né? Ele vai fingir que é um grande, poderoso elfo, vai enganar os elfos, vai criar os anéis de poder, né? O do fogo, etc. Lá, inclusive o Gandalf vai usar o do fogo, né? Ele vai criar 3 anéis, vai criar anel lá para os humanos, para os anões, e depois vai criar um anel, que é aquele que o Frodo vai jogar na Montanha da Perdição. Né? Então isso aí eu estou entrando no enredo mais ou menos. Né? Mas eu acho mais interessante deste livro é esse aspecto moral. Cada personagem se defronta com dilemas, né? O que ele tem que fazer, ele tem a oportunidade de fazer o bem e o mal. Então ele sempre tem a oportunidade, vou fazer o bem, vou fazer o mal. Então cada personagem é sempre defrontado com isso aí. E ele escolhe, tá? Ele escolhe, e aí muitas vezes quando ele faz o mal, ele mesmo se destrói. E a família dele. Tá? Então a grande lição de moral, até por essa questão aí de bem e mal, né? Essa questão mais da fé, né? Da fé mesmo, o que seria o bem, o que seria o mal, questão de pecado e tal. Então nós vamos ler desse mês aqui as Confissões do Santo Agostinho, tá? Edição aqui e tal. Então Santo Agostinho vai tratar essas questões aqui. O Santo Agostinho que já flertou com o maniqueísmo, né? Lá no início da vida dele, antes de se converter. E o maniqueísmo tem isso aí, né? Tem o bem e o mal. O maniqueísmo é um tipo de gnose, né? Um tipo de gnose em que muitas vezes o corpo é desprezado e o espírito é exaltado. Então, o corpo é mal, tal. Só a alma que é boa, etc. Tá? A gente vai entrar nessas questões. Eu vou explicar o que é maniqueísmo e por que o Santo Agostinho vai lidar com esse maniqueísmo, né? Então, essa questão aí. Esses são os aspectos religiosos que eu vejo na obra do Tolkien. Eu fiz um resumão, até porque o objetivo aqui nem é explicar o enredo, tá? Isso aqui eu fiquei 10 dias para ler esse livro, tá? Então tem muito enredo, subenredo, um encaixado no outro, vários personagens. Tem que ler com calma, 10 dias você lê esse livro, com calma, tranquilidade. E agora eu ressaltei que você pode fazer uma leitura religiosa do livro, tá? É isso aí, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.